Bem, galera, o item que comba com a Benedetta é basicamente por causa da sua passiva. E como funciona em si a sua passiva? Você canaliza aqui, quando você segura e você salta. Ó. Só que o que acontece? Sua passiva é considerada uma habilidade. Então isso aqui que ela faz é considerado como se fosse uma skill. E comba perfeitamente com o nosso peito bruto. Porque o que acontece? Quando o peito bruto, sempre que você der dano ou usar uma habilidade com o peito bruto, ele vai estacando e você vai ganhando defesa e velocidade de movimento. No caso aqui, ó, vê, eu já peguei um stack. Ou se você simplesmente fica com a passiva da Benedetta estacada, ó, e você vai ter defesa física e mágica sempre e a velocidade de movimento extra. É só você ficar saltando a passiva da Benedetta, por isso que ele comba muito com ela, porque você sempre vai ter a passiva dele ativada, sem precisar bater em algum boneco ou ficar saltando as suas skills, já que a sua passiva já é considerada habilidade. E o Cecílio? O Cecílio tem dois itens que tem que fazer, que são meio essenciais nele, que é o relógio e o cetro. E por que são essenciais? Porque basicamente é assim, a passiva do Cecílio, sempre que você vai estacando, vai aumentando o seu dano. Só que você gasta muita mana, como é que se diz? Olha para a primeira skill, ela tá roxo, né? Quando ela tá roxo, ela come muita mana sua. Mas não é só isso. Sempre quanto mais mana o Cecílio tiver, mais dano ele vai dar. Por isso que você faz o relógio, que é o item que dá bastante mana. Então isso vai dar para ele muito mais mana, muito mais sustain para usar as habilidades e muito mais dano. E o cetro? Por que o cetro? Porque o cetro comba. Quanto mais mana você tiver, mais dano você vai dar. Basicamente, ele dá um daninho extra. Tem uma passiva do cetro. A passiva do Cecílio já dá muita mana, já dá dano baseado na sua mana. Quanto mais mana você tiver, você vai dar mais dano. E conforme você acerta o primeiro skill, aumenta a mana. O relógio vai te dar muito mais mana, fora que vai te dar um pouco de HP ajudar a tancar. E o cetro vai dar um dano extra na passiva. No caso aqui, ó, a passiva do cetro de novo aí, ó. Só que eu vou ter que, ó, olhem bem, já que ela é bem rápida. Galera, o item essencial do Ronaldinho é o Fúria do Guerreiro Selvagem, tanto que a maioria das vezes você tem que fazer de primeiro item. Por quê? A passiva do Ronaldinho basicamente dá pra ele chance de dano crítico, ou seja, sempre que você chutar e ele for em pegar na bola, ó, ele chuta, a bola cai, ele vai lá e pega na bola, vai aumentando esses stacks aqui, ó, da perna robótica dele. Cada stack desse dá 2% a mais de chance de crítico. Se ele tiver com, como é que se diz, com os 10 stacks, ele tem 20% a mais de chance de crítico. E fora que ele dá um dano extra quando ele pega na bola. E levar em consideração que o Fúria ele vai dar dano crítico e mais chance de crítico. Basicamente o Ronaldinho tem 50 de chance de crítico e mais dano crítico, já que o Fúria é o item que ele não precisa buildar muito crítico para ele dar dano crítico por conta da passiva. Basicamente isso. Então você pode puxar logo direto o Fúria do Guerreiro Selvagem. Bem, a Natália, o item essencial para a Natália, que geralmente todos fazem de primeiro item, é a 7 mares. Por quê? Porque ele comba com a passiva da Natália, de ficar invisível, porque você não vai bater em nada, vai ter sempre nas 7 mares. Ele é um item extremamente barato, é um dos itens mais baratos que tem no jogo, e ele também comba com esse ataque básico aprimorado dela. E você garante o dano no início do jogo, né? Já que se você fosse buildar um outro item, você ia demorar a escalar. E você não faz crítico na Natália, porque o crítico dela foi nerfado. O dano crítico da Natália é reduzido, ó, para 140% só de crítico. Então, meio que você não faz crítico nela, você faz full penetração. E aqui eu só vou bater no boot com a 7 mares, que dá um dano mais considerável por conta da passiva. Então, basicamente é um item essencial para a Natália, que literalmente todo mundo faz de primeiro item, todo mundo que joga de Natália e não está testando boneco, porque ela comba muito com a Natália. Bem, galera, o item que comba com Vali basicamente é a Vara da Rainha do Gelo. Porque o que acontece? Graças à passiva do Vali, ele fica causando queimação com suas habilidades, então é um dano prolongado. Se você fizer a Vara da Rainha do Gelo, ela vai estacar o slow dela, ou seja, você vai dar um slow prolongado. Apertei errado, liberar o boot. Ó, eu vou dar um slow aqui no Uranus e ele não vai conseguir andar direito, ó. Deixa eu botar uma bota, senão que fico com slow. Ó, o boneco fica muito lerdo no mapa, ó. Ele não consegue se movimentar porque ele fica tomando slow, um slow contínuo. E tem os outros dois itens que também comba. O outro é o outro item de queimação e o outro é o cajado genial. Por quê? Porque o cajado genial é um item que estaca. E queimação é um dano contínuo que vai ficar toda hora batendo no boneco. E a queimação é para combater com a passiva do Vali, né? Basicamente é isso. Esses dois itens aqui já combam entre eles, tanto as duas varas,
mas elas funcionam muito melhor no Vali, principalmente a vara da Rainha do Gelo por conta do Slow, que acaba quebrando bonecos pesados, como é o caso do Uranus, qualquer soldado pesado, né? Um Baratheon Jungle, por exemplo, ele atrapalha demais. Os itens que combam com o Roger não é basicamente um item, são 3 itens. Que é meio que a build completa do Roger, né? É uma build padronizada. Como funciona? Basicamente o Roger é um boneco focado em velocidade de movimento. No caso, o ataque básico dele da forma humana dá slow, pra quem não sabe, quem não joga de Roger. E aqui, na sua segunda habilidade, quando o oponente tem pouca vida aqui, deixa eu bater aqui, dá dano. Ele anda de 4, basicamente, a Rubida tem muita vida ali, então. E ele ganha velocidade extra. Mas quais são os itens que comba? Temos a Voz do Vento, que dá velocidade de movimento e velocidade de ataque. Temos o Machado de Guerra, que sempre que ele for batendo e vai dando dano, ele vai ganhando velocidade de movimento. Tem o Confrontinho também, que também comba com o Roger. No caso aqui, ó, quando você usa a sua segunda habilidade e o oponente tem pouca vida, ele ganha velocidade de movimento extra. E velocidade de movimento é boa, muito boa, porque você consegue perseguir os oponentes muito facilmente e você consegue também fugir. Fora que o Roger tem muito dash pela parede, né? Quanto a coisa de boneco, nem isso consegue. Então, esses são os itens que combam com o Roger. Alguns ainda fazem peito bruto para facilitar. Mas aí depende da partida, né? Às vezes você não consegue tancar alguns magos. Você tem que meter um item que tanca mais mesmo. Então, mas no geral você pode até mesmo kaitar o oponente aqui, ó. Você vai dando slow e você vai ter sua velocidade de movimento extra. Lembrando, o Roger na forma humana dá slow. E aqui é um boot, né? Então é mais fácil. Assim como o Roger, o Grunge também é focado em velocidade de movimento, só que ele já não faz nem Voz do Vento e nem Machado de Guerra, porque o Voz do Vento não funciona no Grunge, já que ele não é um ADC de velocidade de ataque, é mais um ADC assassino, um ADC de explosão, do que um que bate muito rápido, e a Machado de Guerra é nerfado em bonecos não soldados. E assassino, na verdade, nerfado em ADC, né? Ele é bom em ativação em assassino e soldado. Basicamente, o que muda? Muda é que o Grunge faz o ataque de caça, que é um item que quando você começa a dar dano, você ganha velocidade de movimento extra. Percebe que tem esses negocinhos saindo atrás do Grunge? É a passiva do item. E basicamente é isso. Ele também faz o confronto, que sempre que ele der dash, ele vai dar ataque básico e dar um daninho extra. E já que ele salta skill e dá ataque básico, né? E ele ganha velocidade de movimento e tem o peito bruto também com ele que comba muito, né? Já que ele pode tanto dar dano para ganhar, ativar a passiva do peito bruto, quanto usar o seu dash. O principal item que comba com o Herald é o Ceifeiro da Calamidade. Pelo simples fato dele... O Herald ser um boneco de skill ataque básico, é claro, você tem que ter uma quantidade de CDR para conseguir usufruir isso na sua ultimate. Basicamente você vai ultar quando você der o dash, ataque básico. Ó, esse ataque básico que ele vai dando aqui vai dando dano real, porque vai ativando a passiva do Ceifeiro. Basicamente isso. E é um item essencial pro Herald, porque faz com que ele dê muito mais dano real. Claro, com ele tudo torto, né? Mas ele vai, sempre que ele for deslizando na espada, que o Herald geralmente usa a primeira skill, dash e por aí vai. Ele vai, como é que se diz? Resetando sua skill e vai dando esse ataque básico. Skill, ataque básico, ativa o efeito do Ceifeiro da Calamidade. Sempre que você usar uma skill, o seu próximo ataque básico tem dano real. Ou seja, vai causar dano verdadeiro. Aquele dano que não pode ser tancado por defesa mágica, nem por defesa física.